Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Assentar com quem? Ou ainda, com quem estamos nos assentando? Ou ainda, estamos sentados na mesa com quem? Aonde estamos colocando a nossa confiança? O que nós queremos? Favores humanos? Ou queremos um dia sentar com Cristo Jesus no seu trono, como diz em Apocalipse 3, verso 21, que será a base da nossa prática nessa noite. Diz assim: ao que vencer, darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Glória a Deus. A passagem que nós lemos está na igreja de Laodiceia, consequentemente na última igreja em que se faz referência na carta do Apocalipse. Logo nós entendemos que são os últimos recados de Jesus à igreja. E aqui a palavra do Senhor está falando do assentar-se na companhia de alguém, assentar-se com alguém. E queremos trazer esse verbo assentar no contexto bíblico, para que possamos saber aonde nós estamos colocando a nossa confiança. Então observe, assentar com quem? Lá em 2 Reis 19, verso 27, Deus, falando através de Isaías para Ezequias, acerca da ameaça de Senaqueribe, rei da Assíria, que estava fazendo ameaças a Israel, a Ezequias. Deus sabe onde se assenta o inimigo de Israel. Deus sabe aonde se assenta o inimigo da igreja. Deus sabe todas as coisas. Observe o Salmo 139 e você observará a onisciência de Deus. Diz assim a Bíblia em 2 Reis 19, 27. Eu, porém, conheço o teu assentar, o teu sair, o teu entrar, o teu furor contra mim. Deus disse: Isaías, vai lá e fala ao rei de Israel, dizendo que eu sei dos comportamentos de Senaqueribe. E ninguém fica fora dos olhos de Deus. E Deus sabe aonde se assenta o seu inimigo. Deus sabe aonde está assentado o inimigo da igreja. Também diz a Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, verso 19. Agora manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo e traze os 400 profetas do poste sagrado que comem na mesa de Jezabel. Aqui nós vamos ver a história de Elias contra os 850 profetas de Baal, lá no Monte Carmelo, que nós sabemos o desfecho. Na oração de Elias desceu fogo do céu, onde foram mortos os falsos profetas. Mas nós observamos aqui que esses falsos profetas, eles estavam se assentando na mesa com Jezabel. Aleluia. No primeiro versículo, o inimigo assentado na mesa, tramando contra Israel. Na segunda passagem, acerca de Jezabel, nós vamos ver aqui falsos profetas assentados junto com Jezabel para estragar, trazer doutrinas nocivas à nação de Israel. E lá no Salmo 1, verso 1, diz a Bíblia: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores, ou ainda não se assenta na roda dos zombadores. Tá bom, muito obrigada. Aleluia. E ainda diz a Bíblia, naquela passagem de Pedro, quando Pedro nega Jesus, em Mateus 26, verso 69, que diz, Pedro estava
sentado fora na casa do irmão no pátio, e aproximou-se dele uma criada. Ele disse: tu também estava com Jesus, tu é galileu. Ora, Pedro estava sentado distante de Jesus. Segunda, quarta, aleluia. Sexta. E nós vamos observando aqui o detalhe do assentar-se. É nós que escolhemos com quem nós queremos nos assentar. Ao exemplo de Senaqueribe, nós escolhemos. Vamos nos assentar com os inimigos da igreja? Nós vamos nos assentar com os Senaqueribes espiritual? Nós sabemos que naquela passagem onde Isaías fala a Ezequias, morreram com um anjo 185 mil soldados de Senaqueribe, porque Deus interferiu em favor de Israel. Mas a escolha é nossa. Nós nos assentamos junto com os nossos inimigos. Aleluia. Segunda situação. Nós vamos nos assentar com os falsos profetas dominados por Jezabel? Ora, nós sabemos o que trouxe de problema Jezabel para Israel. Nós somos conhecedores do quanto foi nociva a Jezabel para Israel, trazendo falsas doutrinas, e os profetas que se sentavam na mesa com ela estavam destruindo a nação de Israel. Vamos escolher nos assentar com os falsos profetas nos gabinetes? Terceira situação. Nós vamos sentar com os zombadores, como diz no Salmo 1, verso 1, com aqueles que usam a igreja só para pedir votos. Aleluia. É com esses que nós vamos nos assentar, e aparecem só em determinadas datas. Aleluia. Desses que zombam do evangelho, desses que zombam da fé, que zombam do cristianismo, que zombam da Bíblia. Aleluia. Nós sabemos que eles têm os mesmos estatutos, eles têm os seus estatutos, melhor dizendo, e eles não abrem mão dos seus estatutos. O dia que eles abrirem mão dos seus estatutos, eles têm que trocar dos seus partidos. Jamais eles negarão o seu estatuto em favor da palavra de Deus. Esses são zombadores que só procuram os cristãos em determinadas épocas. Temos que nos despertar, porque senão nós estamos sentando na mesa com eles, achando que vamos usufruir de alguns favores, e eles nos tirando para irmãozinho. Aleluia. Aleluia. Vamos nos sentar com aqueles que zombam dos cristãos, hein? Que na hora que precisa vir as costas, depois desaparecem justamente para encherem os seus bolsos, e vão aparecer só na estação de 4 em 4 anos, né? Parece aquelas aves de verão que migram de um lado para outro, de repente some, ninguém sabe aonde está. Você precisa, desaparece. Não cumprimenta na rua, mas em determinada época, eles migram, vão abraçar os pobres, vão para dentro das igrejas, usar microfone que não deveria, nunca deram uma oferta lá, nunca deram seus dízimos lá, e agora estão usando e zombando da fé dos irmãos. Aleluia. Vamos nos sentar com os estranhos, como se sentou Pedro? A escolha é nossa. Nos sentamos com os inimigos da igreja? Nos sentamos com os falsos profetas? Nos sentamos com os zombadores? Nos sentamos com os estranhos? Podemos nos sentar com qualquer um, não tem problema. Ninguém é impedido, é por isso que temos o livre-arbítrio. Só não vai poder sentar com Jesus no trono de Jesus. Ele se cala. Onde entra, aleluia, os inimigos da igreja, Jesus sai. Onde entra os falsos profetas, Jesus sai. Onde entram os zombadores, Jesus se retira.
onde entram os estranhos ao evangelho, Jesus sai. Tanto é verdade que o versículo que ora lemos, 3:21, antes vem o 3:20, que Jesus diz: estou à porta e bato. Ele sai lá para fora. Quando nós assentamos com essa turma, aleluia, Jesus se retira de dentro da igreja. Aleluia. E aí corre-se o perigo de não ser mais igreja. Observe bem o que você está ouvindo aqui. Ou somos igreja soberana de Deus, dependendo somente de Deus, ou nós vamos nos assentar com todo mundo. Só não vamos nos assentar com Jesus. Apocalipse 3:21 diz assim, em primeiro lugar, está falando da igreja morna. Sabe aquela igreja que não se define? Não é quente e não é fria? Sabe aquela que aceita qualquer coisa que lhe convém? Aleluia! Até mesmo ofertas que não são dignas, dízimos sujos. Pois é, aí está. É a igreja morna, igreja dos nossos dias, mais preocupada com dinheiro e com posição do que se assentar com Jesus no trono da glória. Segunda situação, é a última igreja citada. Ora, parece que vejo aqui, nas 7 igrejas do Apocalipse, numa ordem crescente, quando chega lá no 7º, ela cai vertiginosamente, onde Jesus vem dizer que está na porta, onde Jesus vem dizer do perigo de ser morno e de Deus vomitar. Ora, Deus só vai vomitar alguma coisa que já esteve lá dentro dele. E nós podemos bater no peito e dizer, a minha igreja é de Deus. Já aconteceu milagre, já aconteceu maravilha lá dentro, já aconteceu libertação, já aconteceu batismo no Espírito Santo, já aconteceu, mas não acontece mais, porque estão se assentando na roda dos escarnecedores, na roda dos estranhos, estão se assentando com os falsos profetas, estão se assentando, aleluia, com os inimigos de Deus, tudo, menos irão se assentar com Jesus. Terceira coisa, a Bíblia está me informando no versículo 21 de 3 de Apocalipse, que é necessário vencer. Ora, vencer denota esforço, denota trabalho, suor, desgaste. Vencer é luta. Nós logo podemos ver essa palavra vencer para uma dimensão de guerra. O evangelho é de guerra, é de luta. Ora, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não disse Paulo? Claro que ele disse. Mas ele não se assentava na roda com os estranhos, com os inimigos da igreja, com os escarnecedores. Ele não se assentava na roda com os falsos profetas. Ele tinha condições de dizer que se Deus é por ele, então quem seria contra ele? Aleluia. Está na hora. Ou a gente confessa a Cristo Jesus, no conceito Jesus, defendendo a bandeira do sacerdócio, sem depender de ninguém, sem se sentar na mesa com ninguém, sem fazer alianças com ninguém, ou nós estamos fadados ao fracasso. Escutem ou queiram deixar de escutar. Aleluia. A quarta situação, receberá o direito. Ora, se você dentro de uma situação de mormidão, né, de uma igreja morna, você se esforça e consegue, o próprio Deus te dará o direito de se assentar com Jesus. Parece que vejo aqui Jesus dizendo, meu filho, você não se assentou na mesa com os inimigos de Deus, você não se assentou na mesa com os falsos profetas, você não se assentou na mesa com os zombadores, você não se assentou na mesa com os estranhos, você não fez aliança com nenhum dessa gente aí, então senta aqui comigo. Porque somos tentados, somos seduzidos a nos corromper. Não é difícil, é muito perigoso. E Jesus nos dará o direito
Você vence aqui, Jesus lá no céu olha assim, não, esse aí tem direito, senta aqui comigo no meu trono. Olha que coisa gloriosa. É só não se assentar com os inimigos da cruz, com falsos profetas, com zombadores e com os estranhos. Quinta coisa, aleluia, a exaltação para quem não se corrompe. E como está fácil hoje se corromper, o dinheiro corrompe, a posição, os cargos, os títulos, as faculdades, tudo corrompe. O sexo corrompe, tudo corrompe, está muito fácil se corromper. Só não se assenta com Jesus, não tem problema. Sexta coisa, com quem você está se assentando? Quem são os teus confidentes? Com quem você faz acordos? Com quem você faz alianças? E agora aqui me ocorre Daniel 2, e podemos ler todo o capítulo 2 de Daniel, e nós vamos ver claramente que aqueles reinos mundiais, o reino babilônico, o medo-persa, o reino grego, o reino romano, e por fim o reino dos pés misturado com barro e ferro, tipificando política e religião, esse reino será massacrado pela pedra jogada sem auxílio de mãos, destruindo todo o conceito de reino humano para Jesus governar no reino mundial. Daniel 2 aponta para as alianças nas mesas políticas. As alianças, os acordos. Pergunto, com quem você está se assentando? Você acredita mesmo que é igreja? Então por que você se assenta com os homens e não se assenta com o próprio Jesus para dizer para ele o que você precisa? Para perguntar para ele qual é a direção? Ora, ou confiamos em Deus unicamente e esperamos dele um milagre, ou categoricamente nós estamos negando a cruz quando nós fizemos aliança com qualquer um outro que não seja Deus. Deus não aceita dividir a glória dele com ninguém. Portanto, com quem nós estamos nos assentando? Quem são os nossos confidentes? Aonde estão as nossas alianças? Será que é só com Deus? Observe. A questão é assentar ou sentar. Assentar ou sentar tipifica descanso, quando você relaxa, ou ainda, quando você confia, é onde nós colocamos o nosso coração. Queridos irmãos, o Senhor está claro, essa mensagem vai varar a terra, e nós que decidimos, somos sacerdócio ou não somos? Vamos nos assentar à mesa, vamos aceitar assentar na mesa com os inimigos da igreja? Vamos aceitar sentar na mesa com os falsos profetas? Vamos nos assentar na mesa com os escarnecedores, aqueles que zombam de Deus e do seu evangelho, fazendo leis contra a igreja? É isso que nós queremos? Aleluia! Ou vamos nos assentar com os estranhos? Sabe por que estão difíceis os milagres? Porque nós confiamos mais na força do homem do que no braço de Deus. Está na hora de tomarmos uma posição, aleluia, e renunciar toda a oferta desse mundo, por onde quer que ela venha, e se jogar nos braços de Deus, mesmo que nós venhamos que ter prejuízo com a nossa carne, derramar o nosso sangue, aleluia. Ou confiamos ou não confiamos em Deus. Receba essa palavra e olhe bem com quem você está se assentando.